Ora, muito boa tarde a todos. Começamos agora aqui um bocadinho mais cedo, porque vimos aqui mais pessoas, já pessoas aqui na fila de espera. Ahm, Portanto, aqui para dar início ao nosso webinar sobre a cultura de dados na prática. Vamos aguardar aqui um bocadinho mais, ok? Se não se importarem que mais pessoas entrem. Também estamos 5 minutos, 5 minutos adiantados. Aqui está ok, não. Continuam as pessoas aqui a juntar. Vamos aguardar mais um bocado. Também que se quiserem usar o chat estejam à vontade, ok? Para, para fazer questões ao longo da apresentação. Para fazer alguma questão agora, enquanto esperamos até por mais pessoas entrem. Portanto, estejam à vontade, ok? Sintam-se mais que à vontade. Vamos só fazer aqui um compasso de espera, está bem? Enquanto as pessoas vão entrando, pelo menos aqui até às 3. Para não estamos depois também aqui a falar de coisas preciosas, depois também os outros irão querer ouvir. Não sei se calhar, entretanto, podemos ir interagindo aqui um bocadinho todos. Se quiserem dizer, neste momento só estamos aqui 4. Mas ainda não é hora. Portanto, se quiserem dizer onde é que trabalham, qual é a vossa posição, só para estarmos aqui um bocadinho, também sabermos, conhecermos um bocadinho melhor todos. Se quiserem pondo aqui no chat. Se não, estejam à vontade também para não pôr. Como é óbvio. Também posso me ir apresentando, se quiseres, Lamelas. Podemos apresentar Sim, um pouquinho. podemos. Depois vamos falar Sim, mais em extensão, mas pelo menos já sim, te estou a podemos. conhecer. Sim. Podemos, vamos apresentando então. Depois também, de qualquer maneira, daqui a se calhar 10 minutos voltamos um bocadinho aqui a série e apresentamos outra vez assim, rapidamente. Então, Miquel, queres falar um bocado sobre ti, o teu percurso? Claro. Então, o meu nome é Miquel Batista. Eu sou Data Scientist aqui na Climber desde 2018, mas já desempenhava funções em análise de dados noutras empresas. Trabalhei mais na área das telecoms antes de ir para cá, e quando vim para cá, pronto, foi muito associado às partes da econometria e etc. Nesta união de economia e estatística no mundo da hotelaria, que é as grandes áreas que se usam, não é? Pronto, aqui dentro da Climber especializei-me principalmente em previsão e recomendação de preço. Foram as duas grandes áreas onde entrei, apesar de que, obviamente, houve sempre projetos associados a group displacement, overbooking, que é uma área que anda cada vez mais interessante, que uma pessoa vai sempre acompanhando, não é? E acho que é um pouco isso, sim. Também, Lamelas, se quiseres te apresentar, não é? Sim. Claro que sim. Portanto, o meu nome é David Lamelas, sou o Product Manager e Revenue Manager aqui da Climber, e um dos Revenue Manager aqui da Climber. Portanto, o meu percurso foi assim um bocado. Comecei como analista de risco na banca, e portanto essa escola, em bom rigor, ajudou-me e serviu-me muito depois para todos os desafios seguintes, nomeadamente Revenue Management. Não é? No fundo, qualquer decisão de Revenue Management é uma decisão de risco, é preciso medir riscos, né? Qual é a alternativa? Uma decisão tem sempre o risco que é a decisão que não tomamos, portanto há sempre ali custo de oportunidade, risco, etc. Depois fui empreendedor, tentei abrir a minha empresa e depois voltei outra vez para a hotelaria, na hotelaria, em revenue e em consultoria, depois voltei outra vez para a hotelaria, onde maioritariamente fui revenue, também diretor financeiro e passei assim por várias áreas
nesta parte e hoje em dia sou aqui o Product Manager e Revenue Manager da Climber. Um, Estamos aqui hoje, portanto, resumidamente é isso. O Micael Batista já agora, portanto, é um prazer tê-lo aqui hoje, porque é um gêniozinho que temos aqui à nossa frente e, portanto, aproveitem e absorvam todo o conhecimento dele que ele tem. Façam as perguntas que quiserem no chat, ok? Estejam à vontade para participarem via chat. As questões que quiserem, depois, se forem muitas, eventualmente teremos de escolher algumas ou agrupá-las. Vamos também fazer aqui algumas interações, ok? Fazer aqui um webinar mais interativo e, portanto, já tenho os vossos telemóveis também prontos para depois só escanear aqui um QR Code para usarmos o slide ou como aqui a nossa para provocar aqui a nossa interação e termos aqui dados, nós fazemos aqui, digamos, uma amostra de dados que são depois lá está também partilhados convosco sobre opiniões dos vários participantes. E é isso, ou seja, vamos começar aqui enquanto não chegam mais pessoas, já temos aqui umas boas dezenas. Enquanto não chegam mais pessoas, vamos só aguardar aqui mais 5 ou 10 minutos. Mas aproveito para fazer uma pergunta ao Micael, que é, Micael, o que é? Explica-nos aqui aos nossos participantes o que é Data Science. Fala-nos um pouco de Data Science, para quem não sabe exatamente o que é Data Science. Claro. Bem, podias ficar aqui imenso tempo a falar da área. Acho que é um pouco Isso. se perguntasse o que é gestão, Exato. mas acho que tentando sintetizar, a data science anda muito à volta de conseguir modelar o mundo, ou um mundo, ou uma parte do mundo, baseado nos dados. E este mundo que estamos a modelar pode ser algo desde o comportamento a clientes de um hotel, comportamento de ações, comportamento de como é que criptos reagem no mercado, comportamento de como é que um carro reage numa estrada, não é? Existem várias simulações assim que se pode fazer e comportamentos que se pode capturar. E é a ciência de realmente conseguir, com os dados, explicar qual é que é o comportamento e como é que se monta esta simulação, não é? Tentar perceber dos dados de como é que esta simulação funciona. Por exemplo, quando se está a falar em previsão em hotelaria, está-se a falar muito em economias de massa, em comportamentos de massa da população. Existem certas tendências que explicam as flutuações sazonais, não é? Por exemplo, eu, por acaso, fiz uma apresentação há uns anos atrás que é muito interessante nesse tópico, mas, por exemplo, existem uma componente institucional associada aos feriados que influencia bastante a previsão dos hotéis, não é? Cada hotel de maneira diferente. Existe muito os padrões familiares associados, por exemplo, a férias. As pessoas costumam ir de férias para o Algarve no verão. Então, existe uma maior expectativa de clientes a chegarem no verão a hotéis do Algarve. Pronto, e é tentar pegar nestes fatores todos, compreendê-los e explicá-los no modelo. Depois, obviamente que existem modelos mais, máquinas, assim por dizer, mais avançadas e máquinas menos avançadas, não é? Deste lado estava a falar de uma parte da modelação, de como modelar o mundo, como modelar esta simulação que nós queremos prever ou que queremos realmente ver. E por outro lado temos as ferramentas e pode ser tudo de algo tão simples como uma regressão linear ou distribuições normais ou um desvio padrão, uma distribuição normal com médias e etc. Algo já relativamente avançado como redes neuronais, como reinforcement learning, depois entra-se em Q-learning e outras variantes que existem milhentas para aí, associadas à área. E não é para dizer que as mais fracas, que estes modelos mais fracos sejam piores, às vezes é o necessário, da mesma maneira que se formos pendurar um quadro,
Não, para fazer o buraco para a bucha, não precisamos, se calhar, de um martelo pneumático na parede, não é? Talvez um ponteiro e um martelo baste. Em data science é a mesma coisa. Às vezes, em modelos tão simples, tão rotineiros, basta termos uma ferramenta simples e dá para logo ter os resultados que nós precisamos de ter. Mas pronto, acho que é muito à volta disto. Se eu tivesse de tentar justificar no pouquinho tempo que temos o que é data science, eu diria que é realmente a ciência de conseguir modelar o mundo à nossa volta, tendo em conta os dados. E obviamente que quanto mais dados houver, melhor é esta simulação ou este modelo do mundo que estamos a tentar fazer. Boa, boa, boa. Boa, só complementando aqui, logicamente não como o nosso especialista aqui, Micael, que eu entrei na ciência de dados há alguns anos atrás, com alguns cursos que fui tirando, de Computer Science e Python e afins. Mas é sem dúvida isso que o Micael disse e acaba. E é um prazer até trabalhar com o Miguel todos os dias e desenhar, fazer também que esta parte de Product Manager que acaba por ter, desenhar, redesenhar aqui a Climber e temos features novas, etc. E então é realmente um mundo, quando estamos a falar e com o Mika na hora e fazemos portanto, a desenharmos um modelo complexo, mais complexo ou menos complexo, e é isso, é quase, é possível fazer tudo, não é? Entramos aqui numa área em que é possível desenhar tudo é possível desenhar, tudo é possível com base em dados, não é? Modelar todo o nosso mundo à nossa volta. É interessante, até alguns cursos falam, a partir de certa altura, chamam, ok, entraram no God Mode, que é possível fazer quase tudo, não é? E há aqui exemplos muito interessantes de data science, só assim, muito enquanto esperamos aqui mais 3 minutos, que estão aqui pessoas ainda a entrar. Já estamos aqui também com 31 pessoas. Vamos aguardar só mais 3 minutinhos para dar a oportunidade de mais pessoas entrar. Mas há aqui exemplos de data science interessantes e alguns até arrepiantes, aliás. Temos, por exemplo, aplicações hoje que têm data science tudo por trás, que é de, por exemplo, aplicações que os investidores usam e que basicamente essa aplicação vai buscar todas as notícias do mundo, classifica-as como notícias positivas, notícias negativas e com base nessa, mastiga toda essa informação e envia relatórios para os investidores a dizer, ok, hoje saíram muitas notícias negativas sobre este tópico, este tópico, este tópico, com word clouds, etc. E ajuda-os a decidir, às vezes, porque as notícias, sem dúvida, as notícias influenciam os mercados. Todos sabemos disso, não é? Infelizmente. Então, há aplicações que prevêem um ataque, que vai ter um ataque cardíaco, por exemplo, com base em padrões, não é? Vários padrões, portanto, tudo que está por trás, portanto, aquelas aplicações também que fazem de trade, de criptomoeda, etc., que fazem todo o trade de títulos financeiros automaticamente com a inteligência artificial, ou seja, é muito usado também a inteligência artificial, o machine learning, etc. Portanto, é um mundo, como o Miquel disse, e há realmente, depois é possível fazer coisas espetaculares para o bem ou para o mal, né? Logicamente. Depois depende da mão que estiver por trás, não é? E então é essencialmente isto. Vamos aguardar mais um bocadinho, já muita gente aqui a juntar-se a nós. E fantástico. Pronto, e vamos dar então aqui início ao nosso webinar, ok? Portanto, vão-se continuar a juntar aqui pessoas, mas vamos dando início. Só para quem chegou agora, tivemos aqui a falar um bocadinho sobre o que era Data Science, enquanto as pessoas não chegavam. Miquel resumiu aqui muito bem que era tudo, digamos que tudo é possível modelar à nossa volta com base em dados, não é? E então vamos falar hoje aqui de cultura de dados na prática. Portanto, agora vou passar a palavra ao nosso especialista em Data Science aqui na Climber,
aqui um dos géniozinhos aqui da Climber, o Michael Sim. Batista, que é Data Scientist. Mas antes eu gostava de fazer uma pergunta aqui a quem estiver a ver. Força. Pronto, que como tu também já mencionaste, nós preparámos aqui uma ferramenta, que é o Slide, que permite interagirmos com vocês através de várias questões. Então havia uma pergunta que realmente vos queria fazer aqui. Se quiserem aceder já agora, podem ir a slide.com e introduzirem aquele código, o 1252-275, ou usar o QR Code que está aqui apresentado na tela. Parece que já existe uma pessoa aqui a começar a escrever, mas efetivamente, para começarmos esta apresentação, eu queria saber que palavras é que vos vêm à mente quando falamos de um hotel data-driven. E uma palavra, duas palavras que vocês sintam que realmente é importante para um hotel que se chame data-driven, genuinamente. Vou agora deixar aqui as pessoas a responderem a esta questão e dar tempo para todas conseguirem responder. E a ideia agora é voltarmos aqui à apresentação e depois, a meio da apresentação, havemos de voltar aqui para ver as respostas que toda a gente meteu. Só aqui uma pequena referência. Portanto, tem aqui, é muito fácil, basta entrar no slido.com e pôr o código diretamente na primeira página que vos aparece, ou com o QR Code, e todos os dados, portanto, isto é tudo anónimo, ok? Estejam à vontade para responder o que quiserem, que é anónimo, ok? Estejam mais que à vontade. Força, amiga. É isso. Obrigado. Sim. Voltando aqui à apresentação, assim muito rapidamente para quem entrou agora, o meu nome é Michael Batista, sou Data Scientist aqui na Climber já há alguns anos, foco-me principalmente na parte de previsão e de recomendação de preço, e acompanhado aqui comigo está o David Lamelas, Revenue Manager cá, e Product Manager aqui na Climber. Não sei se queres dar uma palavrinha sobre ti. Acho que é mais interessante ouvir-te a ti, mas sim, tenho um percurso desde analista de risco, depois passando por empreendedor, e depois como revenue manager, diretor financeiro, e depois comecei há uns anos atrás a estudar várias linguagens de programação, a data science, computer science, entre outros pequenos cursos que fui tirando, e pronto, e que portanto recomendo, e é uma área muito interessante. Mica, vamos-te ouvir aqui. Claro, ok. Então, hoje eu queria falar-vos sobre a cultura de dados na prática. Isto foi um tópico que surgiu com alguns clientes nossos que realmente estavam naquela questão de e tal, pronto, és um data scientist, a nível data science existe imensos tópicos que podemos falar e etc. Eu apercebi-me que quando se fala de data science eu tenho sempre uma tendência, e acho que todo o setor tem uma certa tendência de sempre falar com os hotéis, tenham cuidado com os dados, tenham cuidado com a maneira como os gerem, como tratam deles, como os processam, porque realmente depois afeta imenso o nosso trabalho e afeta imenso a receita do hotel, não é? Quanto mais limpos forem os dados, quanto mais detalhados forem os dados, melhor realmente se consegue montar estes modelos mundo, estas simulações que estava a falar no início do webinar. Então, eu refleti um pouco e quis fazer-vos uma apresentação que fosse mais plausível de, ok, então como é que nós montamos uma boa cultura de dados dentro do hotel? Como é que como é que um hoteleiro consegue realmente crescer a sua maturidade de dados dentro do hotel, a sua cultura de dados dentro do hotel, de forma a que consiga beneficiar do valor que estes dados trazem, não é? Tanto com o ponto em discussões com o Lamelas, pronto, aqui internamente também sobre esta apresentação, chegamos ao ponto que com dados de uma qualidade superior pode-se chegar ao ponto em que um hotel do futuro nem precisa de vender quartos para realmente ter uma receita alta. Mas é algo que vos vou apresentar melhor durante a apresentação. Vos vou falar melhor durante a apresentação. Avançando aqui. A maneira como eu estruturei esta apresentação, dividi isto em 4 estágios. Dependendo do que... Bem, tendo em conta o que eu já vi no mercado, quando falei com clientes, e senti que havia realmente fatores diferenciadores e distintos em cada um deles para que formassem um estágio. Assim, passando ao primeiro, que seria
O Data Aware é um estágio onde é o estágio inicial a nível de cultura de dados que eu encontrei aqui dentro da Climber, dos nossos clientes, e é um estágio onde o hoteleiro ainda insere muitos dados manualmente, ainda existe uma grande centralização de dados em pessoas únicas, em vez de ser algo que é, de certa forma, democratizado ou facilmente acessível por qualquer pessoa no hotel. Isto é situações onde normalmente escrevem reservas ou em livros, ou num Excel, ou num caderno de notas, ou no Evernote. Também já vi situações onde pessoas registavam as reservas no Evernote. E normalmente é essa pessoa, normalmente o dono do hotel, que tem acesso a este registro de reservas. Então acaba por ser um formato que é muito centralizado nele e é um formato que, em grande parte, só ele é que entende e só ele é que tem acesso. Para além dele, é sempre muito difícil de aceder. Se houver alguém que está a tentar auxiliar em alguma coisa dentro do hotel, normalmente tem de ir falar com ele e tem de, ok, como é que eu agora vou inserir aqui a reserva, como é que eu vejo as reservas, quantas reservas há para dia X, Y, Z. E como é neste formato, como costuma ser neste formato tão aberto, costuma haver também uma qualidade de dados bastante duvidosa, para além de haver uma dificuldade de manipular estes dados. Depois para se usar para as previsões ou para fazer recomendação de preço, ou ver se, pelo menos qual é que era o preço que se estava a praticar no ano passado, ou quantas pessoas da F&B é que existem. Fica sempre um pouco mais complicado. Mas é muito isto. Nesta fase, neste estágio inicial, estão enquadrados hotéis que ainda escrevem reservas de uma forma muito aberta e os dados estão muito centralizados em numa ou duas pessoas, o acesso também é relativamente restrito e a qualidade de dados é relativamente duvidosa. Pronto, isto termina aqui a minha primeira interação. Este é o primeiro estágio, o Data Aware, daqui da nossa cultura de dados. Vou passar agora para o Lamelas para voltarmos a ver aqui as respostas que tivemos à nossa pergunta inicial. Vai, Lamelas, fala que é teu. Muito bem, também, enquanto se quiserem ir alguns participando também, é só, e ao longo de todas estas interações que vamos tendo aqui no Slido, é só carregar aqui, fazer o scan do QR Code ou ir a slido.com, colocar este código 1252275 sem o espaço e sem o cardinal e juntam-se aqui à nossa pool aqui de dados de opiniões vossas, ok? Sim, ou seja, só assim muito rapidamente falando sobre o DataAware, antes de passar aqui e dar-vos mais tempo para responderem, vejo que há mais pessoas aqui ainda a responder, muito rapidamente. Ou seja, esta primeira fase de cultura de dados, infelizmente é uma realidade em Portugal, ok? Ainda muito, muito forte, ok? Típico Excel que faz tudo dentro dos seus limites, logicamente. Portanto, muitos alojamentos locais, por exemplo, estão aqui nesta fase, não é? Mas também muitos hotéis, mais do que nós pensamos, muitos mais do que nós pensamos, na verdade. É sobretudo neste primeiro estágio e no segundo, que o Miquel vai falar, a hotelaria, pronto, a hotelaria portuguesa, na nossa opinião, não quero influenciar já agora a próxima pergunta, vou passar esta parte à frente, mas é isso, acaba por ser uma realidade em Portugal. E temos depois, lá está, aquela típica má surpresa quando a pessoa que organizava tudo isto, dos dados e dos reportes super complexos, mas só aquela pessoa é que sabia fazer e que sabia o que é que estava ali por trás e já agora com um grande risco de erro, basta escapar uma fórmula para estar tudo errado durante meses e estavas a ver dados errados. Ou seja, é a típica situação que se calhar muitos CEOs que estão aqui na call e diretores gerais e recrutadores, o que for, ou chefes de equipa, que é quando aquela pessoa sai, ai meu Deus, agora vamos começar tudo do início porque aquela pessoa saiu e todo o know-how saiu, não é? Porque está tudo muito dependente de uma pessoa. E não tem de ser necessariamente sempre o revenue manager, pode ser às vezes hotéis que têm diretores gerais que fazem isso, recepções, etc. E então é realmente ou seja, por exemplo, RMS como a Climber, essas pessoas podem sair, a Climber fica sempre cá e não tem este custo enorme que é quando uma pessoa troca, mudar todo o sistema de revenue, tudo isso, ok? Portanto, é uma das nossas, uma das coisas boas, por exemplo, ter
um outsourcing do revenue management numa ferramenta com automatismos, com autopilot, com business intelligence, como a Climber, ok? Portanto, olhando acho que já toda a gente mais ou menos respondeu. Olhando aqui para muita gente já respondeu. Infelizmente, pronto, ainda falta aqui algumas pessoas, mas vamos começar aqui a analisar. Ou seja, aqui os nossos vencedores, inteligência artificial, sem dúvida, aqui em primeiro, que é o quadrado maior, e depois ciência de dados, logicamente, e reportes. Portanto, ou seja, temos aqui dois vencedores, Micael, e inteligência artificial e reportes. Relativamente, e depois temos aqui também muita coisa aqui à volta, mas já com menos relevância, mas que andam muito à volta deste reporte de inteligência artificial, a inteligência artificial acaba por abarcar também uma ciência gigante também, que usa, lá está, muito ciência de dados. Miquel, queres comentar este resultado, por favor? Bem, acho que está um pouco no nariz, não é? Qualquer negócio, aliás, podemos ir muito mais além de um hotel, simplesmente, não é? Mas qualquer negócio que se diga ser orientado a dados, realmente tem de já ter algum género de maquinaria ou ferramenta para conseguir processar este género de dados. Uma Google nunca conseguiria processar os dados de marketing, não é? Que eles geram, a quantidade de anúncios que estão a passar pelo Google AdSense, a quantidade de cliques que há, as interações, já são bases de dados de vários terabytes, petabytes, ou milhões de PDFs em cima uns dos outros. Então realmente faz sentido termos aqui a inteligência artificial, não é? Pronto, para fazer estas simulações, a modulação que temos andado a falar. Aqui também fora, também se tocou sempre muito nesse tópico, a parte de machine learning, decisão, assertividade, qualidade de dados, modulação, histórico, business intelligence, também está aqui muito associado, e também muita parte também da gestão, porque obviamente faz todo o sentido, não é? Então, estratégias de gestão, ajuda a tomar a decisão, a parte dos CRMs, a parte também de gestão, rentabilização, reservas, pronto. Aqui, acho que existe aqui um padrão muito associado a ligar a gestão com os dados, porque, novamente, um hotel data-driven tem de ligar a gestão aos dados, e isto não é só data science, ok? Não é só tirar os dados e eles vão fazer o negócio, não, é preciso também pessoas por trás que consigam manipular os dados. Um aumento de pick-up de uma certa nacionalidade pode ser, principalmente durante o Covid, não é? Tipo, durante o Covid não havia nenhuma máquina que conseguisse realmente tirar proveito dos dados de forma apenas a máquina, só com o output da máquina. Teria de haver sempre uma interpretação do lado humano. Também a explicar os números por trás, e um aumento de pick-up, por exemplo, do Reino Unido ou de Espanha, podia significar simplesmente que houve um corredor aéreo que foi aberto, ou simplesmente, ou pode ser um padrão sazonal, ou pode ser várias outras questões. Então acho que a resposta está alinhada com o que se esperava também, não é, Lamelas? Sem dúvida, sem dúvida. E acaba por, já agora fazendo o paralelismo aqui com outro webinar que nós fizemos recentemente, até noutro país, em que a palavra que ganhou foi previsão, que também bastante em linha, no fundo. A inteligência artificial acaba por ser muito útil para prever, né? Com base em padrões, como o Micael já explicou, prever o que é que vai acontecer, né? Portanto, a inteligência artificial é muito útil também nessa previsão portanto, com base em padrões também tentar descobrir o futuro, e isso realmente é que é poderoso realmente também, e é o que também fazemos aqui na Climber, que é tentar perceber qual é que vai ser o futuro e quais é que são as decisões que tem de tomar hoje para o futuro, não é? Porque para tomar decisões com base no passado é fácil, não é? E então acho que está super alinhado sim, sem dúvida, ciência de dados hoje em dia é muito importante para a inteligência artificial. Podemos continuar, acho eu. Mica? Sim, claro. Então, sendo assim, passamos já à segunda questão, diria. Antes de eu começar também o segundo estágio aqui da apresentação, se puderes mudar aí, Lamelas. Sim, estou aqui já a mudar. Aqui vai.
Portanto, pensando na hotelaria portuguesa, qual é a percentagem de hotéis que acha que está nestas fases iniciais de cultura de dados? Portanto, digam mais uma vez, é só tirarem, scanarem o QR Code que está aqui do lado esquerdo, ou entrarem em slide.com e colocar logo o código 1252275 sem o espaço e sem o cardinal. É muito fácil se entrar no site, é logo a primeira página que vos aparece, é muito simples. Portanto, participarem. Mais uma vez, os dados são anónimos, podem responder à vontade. Portanto, estejam à vontade. Portanto, Miquel, enquanto as pessoas respondem, entanto, se calhar, a meio da tua apresentação, volta só a mostrar aqui o QR Code para continuar. Mas vamos então seguir para o segundo estágio, para o segundo tipo de hotéis que têm portanto, o segundo estágio da cultura de dados. Ok. Então, pronto. Vou sair agora aqui de DataWare, que era a primeira fase que eu estava a falar, onde os dados ainda eram inseridos muito manualmente e, por norma, ainda são muito inseridos manualmente. Ainda existe uma grande centralização dos dados, tanto ao nível da escrita como do acesso. E vou passar para hotéis que já sejam data proficient, ou seja, são hotéis que já largaram, já têm algum respeito pelos dados. Não é respeito, isto é a palavra errada, desculpem. Cuidado, não é? Já reconhecem a importância que os dados têm para o negócio e o impacto que estes têm na operação, porque podemos nem estar a falar de data science, podemos estar a falar de eficiência operacional, mas se os dados estiverem centralizados, se as reservas estiverem centralizadas numa única pessoa, ela vai se tornar um bottleneck para toda a sua operação à volta. Então, permitir implementar ferramentas dentro do hotel que realmente conseguem capturar os dados e os distribuem ao longo da operação e permitem o acesso ao longo de toda a operação, é algo que tem valor mesmo ao nível operacional, mesmo antes de falarmos de machine learning ou ciência de dados, etc, etc. Nesta fase, basicamente o que os distingue da fase anterior e a maneira como um hotel pode progredir de DataWare para Data Proficient é realmente usar ferramentas ou já terem os dados centralizados, conformes, com introdução já guiada e já apoiada por máquina, dos dados que forem necessários. Por exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos, como a Host, por exemplo, usar um PMS para introduzir todas as reservas, ou a Oracle, ver os dados dos concorrentes num rate shopper como a OTA Insights, distribuir preços através da The Edge, em vez de ter preços a serem distribuídos por um canal num sítio, outro canal noutro sítio, mas haver uma certa centralização da distribuição de preços. Pronto, e o que é que isto permite? Havendo os dados centralizados numa ferramenta, sendo eles introduzidos sempre da mesma forma, sempre de uma forma standardizada e já guiada, porque normalmente estas plataformas já apresentam formulários de inserção de dados próprios, não é? Por exemplo, uma reserva tem de ter sempre o identificador, tem de ter sempre o número de quartos, tem de ter sempre o tipo de quarto, check-in, check-out, etc, etc, etc. Então padroniza estes dados ao longo de todo o departamento e todo o departamento depois tem acesso a estes dados. Departamento ou área operacional, o que seja. Mas a todas as pessoas que realmente sejam afetadas e que trabalham com esses dados diariamente conseguem aceder a eles e conseguem escrever esses dados de forma estruturada numa base de dados. Nesta fase, os hotéis ainda, ou pelo menos da maneira como estruturei isto, neste estágio, ainda não têm integração dos dados entre os vários departamentos, entre as várias ferramentas, mas já têm os dados estruturados dentro do departamento em si. E é uma fase altamente importante, porque passámos de uma fase onde potencialmente o hotel tinha escrito no caderno as reservas para algo que já tem dados estruturados, o que significa que já consegue usar os dados para fazer previsões, já consegue olhar para dados históricos de uma forma muito mais fácil e muito mais imediata do que iria conseguir numa fase anterior. E já consegue tirar um pouco proveito dos dados na parte operacional, como falei inicialmente, mas também na parte também de gestão e realmente tirar valor e receita destes dados em si. Pronto. E com isto termina esta fase e mostra assim estas duas partes, o DataWare com o Excel e com o Data Proficient para transicionar para esta fase, arranjar realmente ferramentas que sejam específicas a cada tipo de dados e que sejam
orientadas para ajudar a vossa operação a centralizar os dados de cada um dos tipos. Com isto, volto para ti novamente, Lamelas, para vermos as respostas à segunda pergunta que fizemos. Vamos lá, vamos ver qual é que foi o resultado. Fantástico. Portanto, muito próximo da realidade, de certa forma, porque portanto, quem ganhou foi portanto, entre 25% a 50% da ocupação, da ocupação, entre 25% a 50%, portanto, é o range que as pessoas mais acham que portanto, está neste estágio inicial da cultura de dados. Portanto, 40% das pessoas acham que está entre 25% e 50%, o que é bastante. Portanto, há aqui uma melhoria ainda muito forte. De certa forma, até olhando aqui para as respostas, isto século, as respostas até têm uma distribuição normal, em termos de, se falarmos em estatística, não é? Portanto, aqui com as franjas, é aquela típica distribuição normal de estatística que tem uma forma de sino, não é? Portanto, está aqui muito no meio aqui das várias opções, portanto, entre 25% e 50% portanto, hotéis que não têm ainda estão nesta fase inicial. Pronto, não me surpreende o resultado, como estava a dizer. Acho que, sem dúvida, há aqui ainda uma das coisas que eu gostava só de reforçar é que esta data proficiency, este estágio, os dados ainda não são de grande qualidade, ainda existe muito a fazer. Com muitos hotéis estão nesta realidade, portanto, é uma informação que eu gostava de partilhar, que é trivial, de certa forma, e todos vocês convivem no dia a dia, apesar de não é fácil realmente geri-la, que é a qualidade dos dados, não é? Ou seja, ainda muitos dados são introduzidos à mão, porque não vem por channel manager, apesar de podem ter um channel manager, mas nem tudo vem por lá, ainda há muita inserção à mão, portanto, e às vezes com a pressa, como vocês sabem, portanto, é uma realidade que vocês conhecem muito bem, os dados quando são maus, depois o output não vai ser também muito bom, não é? E então há aqui algumas técnicas também para contornar isso, como é óbvio, com auditorias periódicas, com incentivos, mostrar que quem carrega os dados é determinante, é super importante, com reward politics ou com utilizando o panopticismo, que eu não gosto muito, mas pronto, existe, é uma das coisas, se não souberem, podem pesquisar mais sobre panopticismo, que acaba por ser uma forma barata e prática de melhorar a situação, mas não é recomendável em termos, se calhar, humanos. Portanto, também não é recomendável. Mas se quiserem ler, portanto, é importante, sem dúvida, depois, para colmatar esta importância de ter bons dados de qualidade. E portanto, ainda se perde muito tempo também neste tipo de hotel, perde-se muito a comunicação, porque os departamentos, os dados não comunicam entre si, não é? Estão todos pegados, e então é aquela típica reuniões à boa portuguesa de 1 hora, 2 horas, e o que sai de lá o sumo é curto, ou então é enviesado porque alguém acha que isto não é com base em dados. Quando há bases bons e com base em dados, há menos discussão, não é? Com base em factos, há menos discussão. Isto é assim, e está claro que é assim. Mais do que o achómetro, depois que cria imensa discussão que não é produtiva, não é boa para ninguém, no fundo. Discussão à volta de aquela típica coisa de uma vez houve uma reclamação sobre isto, não sei, quer dizer, uma andorinha nunca fez a primavera, não é? Não temos que ir muitas vezes neste discurso, e muitas vezes quando não há dados ou dados que não são de qualidade, entra-se muito neste discurso que é enganador muitas vezes, não é? E portanto, só aqui, mais uma vez, neste estágio, ferramentas e um outsourcing como a Climber para fazer todo este trabalho de automatismos, de business intelligence, portanto, realmente paga-se ao fim de uma semana, 2 semanas, portanto, para ter toda esta parte integrada e com dados valiosos, atualizados de hora a hora, sempre atualizados, e depois, lá está, com automatismos até ao ponto de termos o autopilot que distribui depois os preços com base no algoritmo
e nas estratégias de cada hotel. Ou seja, distribui o preço certo, mastiga toda a informação do BI e distribui o preço certo. Miquel, queres comentar alguma coisa? Sim, aqui em Portugal, pronto, as respostas que deram acho que também realmente está em linha com o que se vê no mercado, não é? 70% das pessoas responderam que 50% ou menos dos hotéis aqui em Portugal realmente estão nesta fase ainda tão inicial da cultura de dados, porque realmente aqui em Portugal isto já é um mercado que está já mais desenvolvido do que, pronto, outros onde nós estamos. Então, realmente, eu também acho que grande parte das pessoas já ultrapassaram esta parte do data aware, já temos muitos hotéis na parte do data proficient, onde já fazem uma captura de dados centralizada e que está tipo, comum a todo um departamento e está estruturada de uma forma similar ao longo de todo o hotel. Pronto, eu acho que os problemas aqui em Portugal surgem noutros sítios noutros estágios da cultura de dados, mas isso devemos de falar também mais tarde. Sim, Muito bem. por isso podemos passar à próxima questão? Sim. Sim. Só relembrar aqui uma coisa, podem pôr aqui no chat as questões que tenham, ok? Estejam à vontade e depois eu ou o Mika tentaremos responder, ok? Portanto, estejam à vontade, ok? Para também interagir aqui no chat. Ok, próxima questão, vou colocá-la aqui live, só um momento. Mais uma vez relembro que é só colocar, escanear o QR Code e ou entrar em saldo.com e colocar este código 1252275 sem espaço e sem cardinal. Portanto, a próxima pergunta é muito simples também. De 1 a 10, atualmente, qual é a sua confiança nos dados do seu hotel? Muito importante, são dados anónimos, confidenciais, portanto, estejam mais que à vontade para responder, ok? Nem aqui no slide dá para ver quem é que respondeu. É completamente anónimo. Como isto acaba por ser quase, às vezes, uma autoavaliação a cada um, né, ou cada hotel, cada organização, esta pergunta se calhar é mais difícil de responder, mas estejam à vontade, podem responder de forma sincera, porque são completamente anónimos. Ok? Miquel, queres continuar? Claro. Sendo assim, vamos passar à terceira fase, ao terceiro estágio aqui da cultura de dados, que já seria hotéis data savvy. Ou seja, passamos numa primeira fase onde o hotel ainda está a perceber o valor que os dados têm para a sua operação, para a gestão do próprio hotel, para uma segunda fase onde no Data Proficient o hotel já reconhece essa importância, já começa a colecionar dados, mas ainda está a aprender um pouco como realmente gerir estas fontes de informação e como realmente integrar estes dados na sua operação e no seu dia-a-dia. Como o Lamelas, tu disseste muito bem, naquela segunda fase ainda existem muitas questões associadas à parte, por exemplo, as reservas não introduzirem bem dados, ou não meterem campos, ou estarem sempre a meter, olha, isto é sempre walk-ins, é o segmento default que eles metem, então seja por telefone, seja por e-mail, seja o canal, o que for, eles metem logo um já pré-feito. Num hotel data savvy, diferencia-se destes dois que acabamos de ver, na parte que já começa a integrar os dados entre as várias plataformas e dos vários tipos, dos vários departamentos, numa sua única base de dados, e começa já a validar os dados de forma mais séria. Seja de forma automatizada, através de formulários já com regras de negócio por trás. Por exemplo, a receita tem de ser sempre um número positivo, ou o número de quartos nunca pode ser maior do que o número de quartos do hotel. Coisas assim de género que podem ser algo simples, mas que também permitem que uma pessoa, mesmo que se engane e em vez de meter 19 quartos, meta 190, não mete 190, ou que obrigatoriamente mete um segmento que é reconhecido pelo hotel. Etc, etc, etc. Às vezes estes erros que parecem pequenos, mas se forem muito recorrentes, acabam por depois penalizar bastante os modelos e todas as análises que se estejam a fazer em cima deles.
Então, realmente, estes hotéis já têm uma validação, já fazem uma validação e até fazem muitas vezes auditorias recorrentes, trimestralmente. Por exemplo, aqui na Climber nós fazemos auditorias a nível trimestral para ver se os nossos dados internos, nosso da Climber, da empresa, da nossa empresa, se está tudo correto, se está tudo nos conformes, mas depois também temos validações automatizadas, ou seja, quando inserimos dados, existem pequenas fórmulas que validam logo se os dados estão certos ou errados. E isto pode não parecer um salto muito grande a nível de tecnologia, mas é um salto muito grande a nível de gestão, a nível de qualidade de dados, porque passamos de um hotel que simplesmente acumula dados, muitas vezes é isso que acontece, tipo, é um hotel que simplesmente acumula dados, para um hotel que realmente já tem uma base de dados com dados de boa qualidade e já consegue começar a usá-los. Não só usar dentro de um departamento, mas que consegue usar ao longo de vários departamentos. Então, por exemplo, num hotel pode-se começar a fazer otimizações de, por exemplo, qual é que vai ser o preço tendo em conta o canal, ou qual é que é o preço tendo em conta a nacionalidade, ou qual é que é o custo de distribuição, ou qual é que é o custo operacional para trazermos uma pessoa do Reino Unido ou trazermos uma pessoa de Portugal. Às tantas, podemos descobrir que o diferencial de preço não é alto o suficiente para o custo que temos em adquirir, em fazer a atração da reserva, pode não ser alto o suficiente para justificar o custo que ela tem a nível operacional. Então estas análises acabam por ser muito importantes e é realmente um salto muito alto a nível de qualidade de negócio, a nível de qualidade de gestão, a nível de várias frentes. Como é que se faz este salto? De um hotel que seja data proficient para um hotel que seja data savvy, existem algumas ferramentas que se possa usar, são muito à volta de integradores. Tem-se um Zapier, que é um integrador bastante comum, muito falado. Tem-se o Microsoft Dataverse, que eu recomendo altamente se vocês ainda não estiverem aqui, mas ele é muito conhecido pelo Power BI. Mas efetivamente este Dataverse é um conjunto de ferramentas que permite integrar várias bases de dados e ter várias ferramentas numa única base de dados. De forma muito simples, muito automatizada, que é preciso pessoal técnico, mas não é preciso pessoal muito técnico para lidar com esta situação. E por fim, temos a Amazon Web Services, que é um fornecedor de serviços cloud e permite-vos ter, por exemplo, bases de dados hospedadas na nuvem, ou ter ligações automatizadas entre várias bases de dados, sem que vocês tenham de ter infraestrutura de hardware nos vossos hotéis. E com isto termino este penúltimo estágio do Data Savvy e vou passar novamente para o Lamelas para vermos as respostas à terceira questão. Muito bem, espetacular, Miquel. Muito claro. Ou seja, temos aqui o nosso resultado que é bastante diversificado. Digamos que há aqui várias realidades, aqui, pelo menos dos presentes. E então temos. Oi, mas isto ainda há pessoas aqui a responderem. Há aqui pessoas, estamos aqui, digamos que temos aqui de quem está a participar nesta, temos 50% mais ou menos das pessoas aqui a responder neste inquérito, digamos assim, esta poll. Mas pronto, temos aqui realmente 8 é o mais votado, ou seja, o nível de confiança 8, já bem próximo do máximo. Estamos otimistas, né? Estamos. Mas de certa forma, quando vemos que também há 6, que 17% acha que é o 6 já ali quase a roçar o meio, né, desta escala, e depois está bastante, algumas pessoas estão 13%, portanto que acham que o nível de confiança é muito bom, já é excelente. Mas sim, temos aqui ainda aqui somos aqui a calcular entre 6, 7 e 8, se calhar está aqui neste range, só aqui muito rápido. Portanto, estamos aqui, digamos, 59%, quase 60% está entre 6, 7 e 8, portanto, aqui no meio, portanto, a nível de confiança de dados. O que
não é mau também, não é mau, mas sim, ainda há aqui realmente muita coisa a fazer, não é? A melhorar a nível de confiança de dados. E só assim muito rapidamente, portanto, só comentando aqui este estágio do data science, que realmente já é portanto, uma cultura de dados já muito mais sofisticada, já não é só mexer com Excel e pouco mais. Portanto, já se começa aqui a mexer com base de dados a sério, não é? Quer dizer, de certa forma, por mais pequenas e simples que elas sejam, ou já conseguimos mexer aqui com muitos dados. Portanto, há aqui há aqui também, por exemplo, a qualidade dos dados, portanto, é automática, digamos que já é muito melhor qualidade. E vou dar uma dica, por exemplo, e é uma coisa que, por exemplo, a pandemia ajudou muito com as aplicações, né, que uma pessoa criou o Room Service, tinha uma aplicação, alguns grupos hoteleiros fizeram isso, outros não, outros, portanto, e depois continuaram a fazer, porque é muito útil, quer dizer, às vezes o que nós podemos fazer para que seja o cliente a inserir os dados e não uma pessoa do hotel no PMS, né? Quer dizer, o Channel Manager dos Vias já faz isso, né? A reserva já vem toda carregadinha, ninguém tem que carregar nenhum dado. Além de ser super eficiente, os dados normalmente vêm mais certos, há menos erro. Mas há muita coisa, outras coisas, não é? Com o serviço do hotel que não é bem assim. E às vezes é isso, uma aplicação, como eu já vi alguns grupos terem, do room service, do restaurante, aquela típica. Quantos restaurantes durante o Covid, não é, tiveram a sua aplicação para inserir os dados? Ou seja, acaba por ser o cliente a inserir os dados e aquilo comunica diretamente com o sistema. Não é? Portanto, isso acaba por ser assim um bocado já uma perna neste estágio no próximo, mas é realmente uma dica que deixamos também, que é o máximo, se for possível, fizerem maneiras, como web apps, com aplicações, o que for, de maneira que seja o cliente a inserir os dados em vez de vocês, normalmente a vossa cultura de dados também evolui muito e, sobretudo, porque às vezes não basta investir em ferramentas para mastigar dados e super integrar dados, o que for. Reforço, é muito importante os dados serem de qualidade logo desde a origem. E neste estágio realmente já uma muito maior cuidado com isso. Portanto, avançando, Micael, queres comentar mais alguma coisa? Não, acho que pronto, o gráfico diz tudo, não é? Aqui em Exato. Portugal também acho que realmente existe ainda um problema com a qualidade dos dados, garantidamente, mas já não são tão grandes como ainda são noutros mercados, não é? Que ainda não existe esta importância de, ok, os dados são importantes para ti, vão-te fazer dinheiro, tu tens de tomar conta deles, tens de garantir que tens os dados limpos e bonitos para os usares no teu dia-a-dia, na operação e na gestão. Ainda existe um grande problema com a parte da introdução de dados e com as interfaces. Pelo menos pelo que nós falamos com os nossos clientes, ainda não existe uma solução muito boa para o que tu estavas a falar, o cliente introduzir os dados quando chega ao hotel, não é? Porque grande parte das soluções, por exemplo, a Uber, como é que a Uber lida com os dados? Não é o cliente que introduz grande parte dos dados, é a própria Uber que captura. Eles fazem as interfaces já de forma a que consigam capturar os dados que precisam, no momento que precisam. Quando um condutor aceita uma viagem, eles sabem que o condutor estava interessado naquela viagem. Quando o rating já é algo padronizado de 1 a 5, os comentários, a maneira como se interage na interface, porque às vezes não é só aceitar e clicar no botão, mas como eles interagem na interface também impacta e é capturado pela Uber. E eu acho que para a hotelaria ainda temos de descobrir isto, tendo em conta que também aqui em Portugal ainda sinto que o serviço é muito pessoa a pessoa. Então essa parte também é importante e temos de conseguir fazer esta ligação entre tecnologia, mas ao mesmo tempo trazer o serviço para as pessoas e garantir que elas têm o serviço que pretendem. Mas pronto, termino aqui a minha intervenção. Podemos passar então Só, à só, última questão? só Ou acrescentar queres só aqui uma comentar? coisa, Ok. só acrescentar mais uma coisa que me esqueci de dizer, que portanto aqui a média do score está 6.8, apesar de como podem ver portanto, está muito distribuído, acaba de ter aqui um desvio padrão muito alto, não é? Um bocadinho, porque está bastante distribuído.
Mas é isso, acaba por só dar esta nota do 6.8. Miquel? Não, podemos passar para a próxima questão. Força, força. Só um momento, por aqui. Mais uma vez, para quem chegou agora mais tarde, para participar nestas polls que estamos aqui a fazer, interativas, basta que scanar o QR Code ou ir a slido.com, colocar o código, aparece logo o sítio para pôr o código, é muito simples, muito fácil participar, portanto é só colocar o código 125275 sem o cardinal e sem o espaço. E é só responder. Portanto, estejam à vontade, as respostas são anónimas, confidenciais, não dá para ver nem quem é que está a responder. Portanto, estejam à vontade para responder com toda a sinceridade. E quiserem, portanto, a próxima pergunta é: de quantos sistemas não conectados entre eles o seu hotel extrai informação? Okay? Quantos sistemas é que estão dispersos e eles não comunicam entre si? Okay? Ok, com Enquanto este. respondem, o Miquel vai passar ao próximo estágio de agricultura de dados. Sim, então vou apresentar o quarto e último estágio desta cultura de dados que tivemos a apresentar hoje, que é o hotéis que sejam data-driven, que foi um pouco associado ao que falámos no início. E efetivamente isto já são hotéis que nós já passámos por hotéis que no DataSavvy já são hotéis que fazem validação de dados, já têm uma qualidade de dados relativamente boa, muito boa. Já pensam naquelas questões que, por exemplo, estava a falar agora há pouco, sobre como fazer uma interface, como garantir que o cliente consegue interagir com o hotel e registar automaticamente os dados, como é que conseguimos fazer captura automática de dados, de forma a que não haja intermediação e problemas na intermediação. Já aqui em Data Driven, o que acontece é que pega-se nestes dados todos e começa-se realmente a alavancar e a trazer o verdadeiro valor deles para o negócio. Fazem que realmente o negócio do hotel e os dados alimentam-se mutuamente um ao outro, ou seja, através dos dados faz-se uma análise estatística, descobre-se que existe um novo segmento de mercado que pode ser explorado. Vai-se fazer esse teste, faz um teste pequeno ou faz uma campanha de marketing, por exemplo. Vamos assumir que descobriu-se que Cabo Verde é de onde vêm muitos clientes do nosso hotel, para o nosso hotel. Então, faz uma campanha para ver se realmente conseguimos atrair estes novos clientes, conseguimos realmente tirar um bom lucro, uma boa receita destes clientes e trazê-los cá para Portugal. E com este teste, depois temos novos dados que já foram capturados, não é? Porque já temos as infraestruturas ali montadas para realmente tirarmos valor, percebermos, ok, este cliente é bom ou não. Mas os clientes que são-nos interessantes são os corporates de Cabo Verde. Ok, então vamos focar só nos corporates de Cabo Verde. Então realmente já existe neste género de negócios, isto já não estamos a falar só de hotéis, estamos a falar de organizações, estamos a falar de empresas. Neste género mas focando aqui na parte dos hotéis, neste género de hotéis, já existe realmente um feedback loop muito rápido entre negócio e dados, negócio e dados, negócio e dados. Vão realmente testando e muito rapidamente obtêm os dados desse teste e voltam a lançar no mercado. E acaba por trabalhar muito como uma tática contra a disrupção, não é? Porque conseguem estar constantemente a testar o mercado, a testar novas ideias, a testar novos produtos, a testar novas experiências, de forma muito rápida e muito ágil dentro do ecossistema. Pronto, falando um pouco mais disto, a cultura de dados aqui já é altamente crítica, os colaboradores já trabalham com a inteligência artificial no dia-a-dia. A inteligência artificial acaba por não ser simplesmente uma imensidão, uma coisa, uma máquina imensa que está lá a dizer-lhes o que fazer, mas é algo que já colabora com eles. Neste género de sistemas, por exemplo, em programação, já existem empresas onde têm robôs a avaliar o código de quem programa e vice-versa. Então não é quase que uma bola de cristal, mas sim quase como se fosse outra pessoa que está ali ao meu lado a auxiliar para me permitir que consiga fazer melhor trabalho e trabalho mais rápido. E por fim, os insights destes dados já são algo bem profundo, porque já estamos a falar de um hotel que tem bases de dados ligadas das várias fontes que tem,
a parte financeira, a parte de reservas, a parte de canais, a parte do channel manager, tudo ligado num único sítio, então conseguem atravessar os dados destas bases de dados todas e tirar conclusões tendo em conta todas estas frentes. Pronto, e para este género de hotéis, a nível de ferramentas, Tableau e Power BI para apresentar os dados, e depois também existe, por exemplo, o Azure Machine Learning Studio e o AWS Forecast, que são dois serviços que basicamente bebem os dados, pegam neles, transformam e têm-se a capacidade de fazer previsão a pequenos modelos de machine learning, pequenos e grandes, também se consegue fazer grandes modelos de machine learning neste género de plataformas. Só que pronto, para se gastar para se ter o gasto do setup inicial para este ano de plataforma já convém uma pessoa um hotel ter uma grande qualidade de dados já aqui embebida. E para transicionar Data Savvy para Data Driven, realmente é concluir a parte da integração, não é? De integrar as várias bases de dados e começar a tirar proveito destes dados e introduzi-los na gestão do dia-a-dia, na operação do dia-a-dia, para realmente tirarem o valor que estes dados podem ter. Com isto, termina aqui o quarto estágio da cultura de dados. Vamos passar aqui às respostas da questão que fizemos. Lamelas? Vamos lá então. Enquanto vou dar mais um bocadinho de tempo aqui para responder, entretanto, para quem ainda não respondeu, é só escanear o QR Code ou ir a slido.com e colocar o código que está aqui em baixo, 1252275, sem cardinal e sem espaço, é muito simples, é só entrar no site e aparece logo um campo por este código. Então, portanto, enquanto aguardamos mais um bocadinho, portanto, este quarto estágio realmente as pessoas, portanto, o humano, digamos, já é elevado por umas funções muito mais no sentido de mais estratégicas, mais de pensar, mais de fazer, não fazer basicamente tarefas rotineiras, não é? Quer dizer, e falando, por exemplo, do Power BI, ainda assim, há muitas tarefas rotineiras que é preciso fazer em Power BI, muitas, ainda assim, para manter, ainda dá algum trabalho. Portanto, entendendo um bocadinho de DAX, ainda dá algum trabalho. Portanto, e esses temas, portanto, estes estágios, como a Mica disse, já requer uma infraestrutura realmente e know-how e colaboradores, se calhar um bocadinho mais sofisticados, ou chamemos-lhe assim. Técnicos mesmo. Técnicos. É preciso equipas Exato. técnicas nesta fase, Exato. garantidamente. Exato. Ou seja, que normalmente custa dinheiro. Ou seja, para chegar a este estágio, muitas vezes faz-se o outsourcing para ser mais barato, como, mais uma vez, ferramentas como a Climber, um RMS que faz tudo isto pelo cliente, né, pelas pessoas, está atualizado hora a hora, se for preciso, e dependendo também do PMS ou o que for, da source, portanto sai completamente, portanto, é cada vez mais também uma tendência, e por isso também que a Climber RMS está a crescer tão rápido aqui no Brasil, portanto, e então é isso, sai muito mais barato, portanto, e paga-se em 3 ou 4 semanas, portanto, este tipo de ferramentas, fazendo o outsourcing. E pode ser além de toda a questão do custo variável que tem por trás, em vez do custo fixo, etc, etc. Portanto, falando em inteligência artificial também, há aqui uma coisa, portanto, usa-se muito também nesta fase, e também, como também foi na primeira pergunta, foi o mais votado quando se fala em data science, só falar mais um bocadinho disso, que é um exemplo que eu acho muito a piada, bastante interessante, que é, às vezes, também a inteligência artificial não é a resposta para tudo, ok? Vou-vos dar um exemplo, e sobretudo quando os dados não são bem orientados, ou o modelo não foi bem desenhado, ou portanto, por várias razões. Ou seja, por exemplo, vou-vos dar um perfil, assim, só que é algumas características. Portanto, é um homem, nasceu em 1948, nascido em UK, sempre viveu em UK, na Inglaterra, casou-se 2 vezes, ok? Vive num castelo, é muito famoso e é rico. Pronto, uma pessoa pensa, à partida pensa numa pessoa, tem mais ou menos estas características, ou tem estas características exatamente, que é o Príncipe Carlos, né? Príncipe Carlos do UK.
Mas o engraçado é que o Ozzy Osbourne tem exatamente estas características. Não é? Portanto, no entanto, são dois personagens completamente diferentes. Não é? Portanto, é isso. Às vezes é preciso também ter. Portanto, daí depois a expertise, como é óbvio, que está por trás. E nada como entregar isto a especialistas com outsourcing, em vez de estar à procura no mercado, criar toda esta infraestrutura tecnológica e de recursos humanos, como é óbvio. Portanto, é a tendência hoje em dia cada vez mais. Portanto, outra dica também nesta parte muitas vezes usamos como personas, ou seja, para segmentar o nosso mercado, usamos muitas vezes, também porque é o que nos dão muitas vezes as grandes plataformas, como Bookings e companhia, Google Analytics, etc., com base em demografia. Né? E quando muitas vezes devíamos estarmos a focar mais em, ok, o que é que esta pessoa precisa? Okay? Qual é a pain, qual é a dor que a pessoa precisa de ser portanto, amenizada, ou qual é que é o que é que a pessoa precisa, não é? O que é que a pessoa está à procura, qual é que são os challenges da pessoa. Às vezes é mais importante do que dados para chegar a uma conclusão, do que propriamente usar dados só demográficos. Portanto, e muitas vezes esquecemos, quando estamos a tratar este tipo de informação, também desse tipo pronto, de características, de não focar tanto só em demografia, ok? Vou dar o exemplo, por exemplo, do KitKat. O KitKat fazer sobre duas análises diferentes, digamos, da, análises diferentes e modelos diferentes concluíam coisas diferentes, quer dizer, porque um estava muito com base em demografia e outro estava muito com base em tudo o resto que eu falei. E então chegámos ali chegou-se ali um bocado à conclusão que o KitKat, as pessoas usavam o KitKat para, quando tinham uns trocos na carteira, precisamos comer qualquer coisa rápida, muito rápida e tivesse assim, fosse adocicada. Pronto, portanto, isto é mais importante chegar a estas conclusões do que chegar propriamente, ok, quem come um KitKat tem 30 anos, ou entre 30 ou entre 20 e 50, ou o que for, é homem, é mulher, pronto. Ou seja, com a resposta do primeiro modelo, ter-se a resposta realmente porque é que as pessoas consumiam o KitKat e não no segundo. Portanto, é isso, é importante esta parte. Vou passar aqui para as respostas de quantos sistemas não conectados entre eles o seu hotel extrai informação. Ganhou aqui 5 ou mais, apesar de também aqui muitos no 3, em 3. Portanto, sem dúvida, é uma pena hoje em dia para muitos hoteleiros. Não só, e às vezes porque não existe de facto uma ferramenta às vezes que faça tudo bem. Aliás, de certa forma até duvidem de uma empresa ou o que for que faz tudo bem, faz POS bem, channel managers bem, PMS bem, RMS bem, ou seja, rate shoppers, o que for, tudo de forma excelente. Ou seja, normalmente, realmente as empresas focam-se, são muito boas a fazer uma, duas coisas e depois não muito mais. Também às vezes é por causa disso, não é? Também por essa razão. Mas é isso. É muito realmente difícil e a Climber faz exatamente isso, que é vai buscar vários dados, várias sources, juntas todas num só sítio e centraliza essa informação nestes pós-hotéis que estão neste estágio. Portanto, acaba por ser muito interessante, para além de, depois, também com algoritmos, tudo mais, mastigamos toda a informação e até conseguimos pronto, se a pessoa quiser, como é óbvio, há várias modalidades, conseguimos até ter um autopilot que mastiga toda a informação e faz tudo pelo cliente, ou seja, decide qual é o preço certo e envia para o mercado com base em dados do mercado, com base em dados do PMS, portanto, vai base em dados, vários dados conforme também a subscrição. Miquel, queres comentar mais alguma coisa aqui destes resultados, por favor? Sim, pronto, realmente isto chega à fase em que é onde pelo menos este mercado português dói mais. E pronto, como estavas a dizer, isto é uma fase difícil de ultrapassar, que é passar mesmo de realmente começar a integrar as bases de dados. Como é que um hotel consegue integrar todos estes ecossistemas num só, não é? Sem ser
com soluções já que tragam isto tudo ou que tragam o máximo disto tudo, não é? Porque nunca trazem isto tudo. E aqui começa-se a entrar na parte das equipas técnicas, de se ter, ou de se ter soluções como a Climbers, também estavas a dizer, que realmente já fazem esta integração e já fazem este trabalho pelo hotel. Pronto. Ainda é um segmento que está a crescer, não é? No final do dia. Mas aqui em Portugal ainda se tem de perceber muito bem, e os hotéis e o mercado têm de fazer a parte da inovação para perceber como é que se há de conseguir consolidar esta informação toda num único sítio. Pronto, acho que é isso. Com isto, então, posso finalizar a apresentação? Queres comentar mais alguma coisa sobre esta resposta? Estás muted. Ok. Fantástico. Ah, Sim, estava mute. Só comentar aqui mais uma questão que é, entretanto, também estou aqui a fazer mais uma poll, entretanto, ao mesmo tempo, portanto, realmente depois é muito importante depois nesta fase encontrar, aquilo que também já falámos no início da inteligência artificial, encontrar os padrões, correlações entre informação para portanto, montar modelos e tirar conclusões e tirar outputs que sejam assertivos, não é, nas suas decisões. E com isto, Miquel, estou só aqui a fazer mais um slide, ok? ok. Portanto, Entretanto, eu vou então finalizar aqui, resumir aqui os 4 estágios. Fiz aqui um slide único para se ter toda a informação aqui centralizada, mas efetivamente, resumindo assim muito rápido, falámos de 4 estágios de cultura de dados, dataware, que é numa fase onde o hotel ainda está a inserir os dados manualmente, ainda não existe uma grande introspeção ou qualidade de dados quando eles são inseridos e são muito difíceis de manusear, para além de estarem muito centralizados. Data proficient, quando o hotel já começa a inserir dados de uma forma patronizada dentro de cada um dos departamentos, mas estes dados não comunicam entre si. Data savvy, começa já a haver alguma validação destes dados, seja de forma automática, como através de auditorias, e começa a haver alguma integração entre os vários departamentos. Então estas bases de dados começam a falar um pouco mais. Data-driven, já é um hotel em que tem estas várias bases de dados todas ligadas e já consegue realmente tirar proveito destes dados, tendo em conta já todas estas frentes. E também aproveito para dizer que a Climber, eu não a pus como um produto em cada uma delas, ou numa delas em específico, porque realmente é um produto que está paralelo a hotéis que estejam em qualquer uma destas fases de cultura de dados. Nós já conseguimos ajudar. O objetivo da Climber é democratizar o revenue management na hotelaria. Então, quando lidamos com um hotel que está nesta primeira fase, por exemplo, DataWare, ajudamos-lo mais na parte da formação, a perceber o que é o revenue management, como estruturar segmentos no próprio hotel, como fazer melhor captura dos dados, para ele conseguir depois também usar a nossa plataforma com dados mais limpos, mais conscientes, e também conseguir depois usar os nossos sistemas, quando os nossos sistemas forem bebedados, realmente para conseguirem alavancar melhor ainda e trazerem mais dinheiro para este hotel. E também lidamos com hotéis data-driven, hotéis que, neste caso, já há grandes redes que já têm na palma da mão um deles, na parte de Power BI, toda a parte a nível de redes, o que é o Hotel X, a Zona Y, etc. Algo muito específico ao negócio deles. E depois usam a Climber para a parte mais operacional e mais de revenue management do dia a dia, já que nós somos uma ferramenta também muito especializada e enquanto eles podem ter, pronto, novamente o Lamelas também tocou um pouco nisto, tocou nisto, que é enquanto eles podem ter uma equipa técnica e têm todo o custo de pagar uma equipa técnica, a Climber é uma empresa, é um produto que realmente tem a experiência de vários hotéis. Não é um hotel, não é dois hotéis, não é uma rede. É toda esta imensidão de experiência. Então acabamos por realmente entregar um produto e um valor já muito mais atualizado com o mercado e tendo em conta já várias técnicas que se foi testando e que se foi vendo com os nossos próprios clientes. Pronto, é por isso que não meti em nenhuma das fases a Climber. Com isto, tu querias fazer uma última questão, não era, Lamelas?
Tem só aqui mais uma questão, só para vermos também, Ok. medir aqui um bocadinho o pulso de o quanto isto é interessante também para o setor hoteleiro, este tema, este assunto. Pela quantidade de participantes, eu admito que sim. Mas lá está, mais uma vez, nada pode ser enganador. Dados, portanto, se puderem, portanto, se puderem comentar aqui, mais uma vez no slide, através do QR Code ou slido.com, para vocês recomendariam, ou se gostavam de ter mais webinars sobre data science, sobre outros temas também, a um amigo, ok? No fundo, para também percebermos aqui, termos, ok, até que ponto é que este assunto é interessante, até se é percebido até, um, pelo setor hoteleiro, e termos aqui olha, uma perspectiva também que nos ajuda a nós a fazer mais webinars sobre data science ou não, por exemplo. Ou pessoas que vocês conheçam, concorrentes nossos, o que for, para também ajudar-nos aqui a todos a fazer uma coisa que a Climber leva muito a sério, que é a nossa missão, acima de tudo, que é levar o revenue management às pessoas. Portanto, democratizar o revenue management. Isto é a nossa missão na Climber e por isso é que nós também temos uma maneira muito característica de ser e trabalhar. Realmente estamos aqui com o intuito de ajudar e de cumprir essa missão de coração cheio. E por isso também é importante nós sabermos que realmente é importante e interessante para as pessoas, para podermos realmente, exatamente também democratizar, perceber as pessoas, perceber se isto é uma pain, se não é, se é uma coisa interessante, se não é, aí para fazermos mais, por exemplo, mais webinars. E, portanto, por isso é que a Climber, com esta missão, vai democratizar o revenue management nos hotéis, nós tem um custo-benefício super, o melhor do mercado. Portanto, como já dissemos, paga-se ao final de semanas em muitos hotéis, dependendo do hotel, como é óbvio também, ou eventualmente também da altura em que entra. E então, portanto, nós temos aqui na Climber, assim, muito rapidamente, temos ferramentas de Business Intelligence, com os KPIs fundamentais essenciais para fazer para a decisão na hotelaria. Portanto, com essa informação que é atualizada de hora a hora, se for preciso, portanto, dependente mais uma vez da integração, mas a maior parte das nossas integrações é hora a hora, 3 em 3, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. E então, e depois mastigamos toda essa informação e, se for preciso, também temos recomendação de preço e, se for preciso, essa recomendação de preço depois é automatizada com base em algoritmos e estratégia customizável até pelo cliente, pelo hoteleiro, para poder, portanto, colocar a sua estratégia na Climber e automaticamente essa estratégia é replicada e os preços são enviados para os channel managers da vida, para os canais da vida e portanto temos aqui robôs depois que fazem todos estes automatismos, criando basicamente depois espaço para o próprio revenue, a própria pessoa que faz isto, portanto, elevar-se em termos de passar a pensar estrategicamente, ter tempo para pensar, ter mais qualidade de vida, que é uma coisa que tem deixado de ser tabu também na hotelaria. Temos de falar cada vez mais deste assunto, não é? De qualidade de vida, de direito a desligar ao fim de semana, quer dizer, não é? Temos aqui soluções portanto, na Climber com o autopilot, a pessoa não é suposto durante o fim de semana apresentar, olhar para os preços todo dia, não é? Sabemos muito bem que isso é uma prática bastante habitual. As pessoas, quando desligam, também têm mais, chegam mais produtivas. Portanto, falando também em produtividade, portanto, não se perde tanto tempo a fazer reportes, tarefas rotineiras. Portanto, está feito, a Apps da Climber está atualizado, é atualizado de hora a hora. Para além de portanto, toda essa produtividade que se ganha e lá está tempo que se poupa para fazer outros projetos, aquele projeto que está na gaveta há anos, que não há tempo para o fazer. Portanto, dá espaço para
para toda essa parte e ter tempo para outras coisas, nem que seja para tempo livre, qualidade de vida. E, portanto, entre outras coisas, tem aqui, se quiserem, não vou falar aqui, não é um âmbito, não é o âmbito deste webinar também não é comercial, vou-vos deixar aqui o QR Code para marcarem se quiserem, se estiverem interessados, marcarem, se quiserem interessados, aqui uma reunião com o nosso departamento comercial. Basta escanear, portanto, aqui o QR Code se quiserem, ou copiar este link, ou escrever este link no vosso browser e estejam à vontade. Também podem ir ao nosso site, ao LinkedIn, podem nos seguir, estar ao corrente do que vamos fazendo, de outros webinars que vão saindo. Já agora, voltando, Miquel, só rapidamente a ver se é importante webinars em Data Science em hotelaria ou não. Ok, bastante, mais uma vez, distribuído, de várias opiniões mesmo. Não se pode dizer que temos aqui Bom, temos ali uma maioria, se calhar, talvez entre os. Oi, está a mexer? Alguém. Alguém Sim, agora mas efetivamente baralhou isto. houve mais promotores aqui depois deste webinar, o que é bom de ouvir. Quer dizer que havemos de planear mais uns quantos depois no futuro. É uma questão de estar atentos. E havemos de organizar no LinkedIn, vamos ver nos fóruns e nos bate-papos também o que é que, tanto aqui em Portugal como no Brasil, e ver que tópicos é que hão de ser interessantes para falarmos. Mas com isto, acho que terminamos por agora, não é? E Sim. novamente, se tiverem alguma questão, podem entrar em contato connosco, ou se quiserem explorar mais do nosso produto, se ainda não tiverem explorado, podem usar este QR Code ou este URL para entrar em contato connosco. E é isso. Exato, e marcar uma demo ou portanto, várias coisas que quiserem. Não sei se alguém tem alguma questão, entanto aqui o chat foi assim meio. Não houve grandes questões para já. Vou aguardar só um minuto e para ver se há alguma questão assim de última hora. Não é só toda a gente a dizer obrigado por estarem presentes também. Vejo aqui também alguns clientes nossos, obrigado. E olha, damos como concluído o webinar. Espero que tenham gostado. Espero que acima de tudo tenha sido útil este tempo que tivemos aqui. É isso. Estejam atentos em mais webinars que vamos fazendo. Iremos pensar sobre, sem dúvida, aqui na nossa poll, a Data Science, há mais comentários positivos do que negativos, mas também ficámos impressionados que achámos que este tema seria mais interessante para a hotelaria. Mas iremos continuar a perceber os dados portanto, muito obrigado por terem estado presentes e estejam à vontade. Só que há aqui um comentário, aqui nosso caro Luís Caeiro tem de desenvolver uma ferramenta de combine custos. Obrigado, abraço. Luís, até já tínhamos falado sobre isso. Sem dúvida, sem dúvida. Para lá caminhamos um dia, Temos aqui também tocarmos em custo, não é? Porque é verdade, quando falamos, quer dizer, no final do dia o que interessa é GOP, não é tanto receita, portanto, mesmo que ainda não existe uma ferramenta que cruze receita, o RMS cruze custos também, etc. Claro, vai do fazer um dia. O Luís Queira diz que já existe. Ok. Não. Não é o Luís Queira. Ok. Ok. Portanto, não sei, mesmo que não seja perfeita ainda, não haja uma solução perfeita hoje em dia que cruze também com todos os sistemas financeiros de contabilidade, até porque tem, mais uma vez, para ser automatizado tem de integrar tudo, mas mesmo que não integrem, às vezes é possível realmente. Não esqueçam de fazer também uma análise aos custos, ao GOP, foco no GOP, não só no revenue. Portanto, é uma coisa realmente, mas é uma evolução que, sim, é uma tendência também que muitos RMS, muitos softwares, muitos web apps estão a seguir. Ok, muito bem. Miquel, queres comentar? Não,
Acho que então vamos dar por esta sessão terminada. Depois vamos partilhar esta gravação no YouTube também, se precisarem. E vemo-nos num próximo webinar. Perfeito. Muito obrigado a todos. Deus. Obrigado. E até breve. Até breve.